do Ailton Gonçalves Moraes Barros, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Ele está recuando? Hoje de manhã estava com a posição que a coisa está evoluindo bem. Mudou o vento ou o vento nunca esteve favorável? Oferece a cabeça dele e ainda ofende novamente, chamando de cagão. Você está assistindo a um resumo dos crimes imputados a Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da Reserva do Exército e réu do Núcleo 4 da trama golpista. Acusado de disseminar desinformação e incitar militares para tentar um golpe de Estado, ele agora enfrenta a justiça. Veja as provas apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas antes não esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho. A Procuradoria-Geral da República, nesse sentido, destaca o papel relevante de Ailton Gonçalves Moraes Barros na organização criminosa, tendo recebido orientações do réu Walter Souza Braga Neto, candidato nas eleições passadas a vice-presidente da República. Então, Ailton Gonçalves Moraes Barros recebeu orientações do acusado, já réu Walter Souza Braga Neto, para realizar ataques contra o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior. Vejam, outro liame subjetivo aqui a indicar, dentro do artigo 29, a possibilidade, uma vez comprovado integralmente, de responsabilidade com base no artigo 29. No telão, há essa informação da Polícia Judiciária que diz que no dia 15/12/2022, Walter Souza Braga Neto enviou mensagem para Ailton Gonçalves Moraes Barros, orientando a atacar o tenente brigadeiro Batista Júnior, a quem adjetivou de traidor da pátria, e elogiar o almirante de esquadra, também réu, Almir Garnier Santos. Ao que tudo indica, Batista Júnior também não teria aderido ao plano de golpe de Estado. E as mensagens estão, o réu, então, qualificado no WhatsApp como General Braga Neto, diz: senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita, e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente inferniza a vida dele e da família. E mais uma mensagem: elogia o Garnier e, um palavrão, fode o BJ, o Batista Júnior. Então, a mensagem aqui ligando o núcleo 1 com o núcleo 4. Então, não é verdade, não é razoável supor que não houvesse contato entre eles, um liame subjetivo, dentro exatamente desse encadeamento que a Procuradoria-Geral da República faz. Há a reunião, a negativa do comandante do Exército e do comandante da Força Aérea, imediatamente o réu, hoje réu, Braga Neto, pede para o denunciado Ailton Gonçalves Moraes Barros passar a atacá-lo por ele ser um traidor do povo. Traidor do povo por quê? Porque não quis aderir a um golpe de Estado. A denúncia também acentua que o denunciado Ailton Gonçalves Moraes Barros prometeu ao réu Walter Souza Braga Neto manter a pressão sobre a ofensiva ao general Freire Gomes, com ameaças para, entre aspas, oferecer a cabeça dele aos leões, fecha aspas, como consta na informação de Polícia Judiciária. Também há o próximo, há um texto aqui, agora também no telão, em que a Polícia Federal aponta que, em resposta a Walter Souza Braga Neto, encaminhou para Ailton Gonçalves Moraes Barros mensagem que teria recebido. E aí, a mesma discussão sobre o fato do comandante do Exército, Freire Gomes, não ter aderido ao golpe. Vejam a mensagem que ministra Carmen, ministros, do general Braga Neto. Meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Ora, se referindo ao quê? A negativa dele aderir ao golpe de Estado. Meu amigo, e vem em resposta, então vamos continuar na pressão. E se isso se confirmar, e aí essa é a resposta do Ailton Gonçalves Moraes Barros,
vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Ele está recuando? Hoje de manhã estava com a posição que a coisa está evoluindo bem. Mudou o vento ou o vento nunca esteve favorável? Oferece a cabeça dele e ainda ofende novamente, chamando de cagão. Ou seja, claramente, o núcleo 1, passando informações que seriam instrumentalizadas pelo núcleo 4, de desinformação, de ataques, de tentativa de intimidação e coação. Os elementos de prova ainda indicam que o acusado Ailton Gonçalves Moraes Barros demonstrou a intenção violenta da organização criminosa contra o general Freire Gomes, porque a mensagem em que o denunciado Ailton se comunica com o réu Walter Souza Braga Neto e diz: se FG estiver fora mesmo, será devidamente implodido e conhecerá o inferno astral. Veja, não é possível entender, como há aqui, com a devida vênia, nas defesas prévias, e foi citado também na tribuna, que é um desabafo entre amigos. Em virtude de uma situação. Não, exatamente porque o encadeamento lógico demonstra que há uma finalidade. A instrumentalização dessas mensagens é para coação de ninguém mais, ninguém menos, ministra Carmen, que o comandante-geral do Exército, por parte de outros militares. E por que isso? Porque ele se negou a aderir ao golpe de Estado. Ainda o réu Walter Souza Braga Neto orientou o denunciado Ailton Gonçalves Moraes Barros a realizar ataques contra o então comandante do Comando Militar do Sudeste, general Tomás Paiva, uma vez que o general Tomás Paiva era contra o movimento golpista. O general Paiva, Tomás, que todos nós conhecemos, hoje é o comandante do Exército. Na ocasião, o réu Braga Neto, orientou para que Ailton Barros disseminasse a notícia, tendo salientado na mensagem, entre aspas, é verdade, pode viralizar. Ou seja, toda a estrutura do núcleo político, cuja denúncia já foi recebida, instrumentalizando as suas ordens pelo núcleo de desinformação, como narra a denúncia. Então, a denúncia narra de forma lógica, coerente, e traz aqui provas suficientes, nesse momento, razoáveis, de autoria de Ailton Gonçalves Moraes, que diz, essa é uma mensagem de 19 de dezembro de 2022, é chegada a hora da onça beber água, separarmos os homens das criancinhas e conhecermos os omissos, os covardes e os fracos, a fim de responsabilizá-los e enterrá-los com a história que está escrita. Ou seja, a história que deveria ser escrita era a história do golpe de Estado. Então, não há dúvidas aqui, nesse primeiro momento, de comunicação entre o núcleo 1 com o núcleo 4 e a participação do acusado Ailton Gonçalves Moraes Barros na realização de ataques virtuais contra o general do Exército, contra os generais, porque também o atual comandante foi atacado, o comandante Tomás, que se opuseram ao movimento golpista, demonstrando o relevante papel do denunciado e sua ligação com o réu Walter Souza Braga Neto. Em virtude disso, há aqui indícios suficientes e razoáveis de autoria e justa causa para ação penal contra o denunciado Ailton Gonçalves Moraes Barros.